Renata. E aí, João, só não tô te vendo. Ah, agora tô. E aí, beleza? Boa noite. Fala, Renata. Tudo bem? Tudo bem? Tranquila, tranquila. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não conhece, esse aí é o João Gifone, ecocardiografista, top, médico do esporte, especialista em medicina do esporte já, acho que há uns mais de 10 anos já, né, João? Acho que a conexão dele não tá muito boa. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre síndrome pós-Covid, alterações cardiovasculares relacionadas ao Covid, né? O João está tendo uma experiência sensacional agora. Ele é o chefe do departamento de imagem, né, João? Lá Isso. do Hospital da Posse, que é o Hospital Geral de Nova Iguaçu, e também faz exames de imagem, eco, Doppler, em clínica privada. Então está tendo tanto a experiência das repercussões do Covid no hospital, né, dos pacientes internados e também dos pacientes ambulatoriais. João, fala um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência aí. É uma rotina diária, já desde o dia 21 de março a gente começou a ter os primeiros casos, né? Foi fechada o Uhum. comércio aqui, fechada a cidade, a circulação das pessoas, a gente começou a receber esses pacientes, o fluxo foi evolutivo e muita gente, pô, você é maluco, você vai fazer exame do paciente com coronavírus, com Covid, mas a gente está no hospital, a gente tem que atender e a gente está nessa rotina aí. Hoje eu realizei 28 exames de paciente com Covid. O dia Uhum. todo no hospital, uma rotina de manhã, tarde, cheguei ainda agora em casa. E aí é isso. Todo dia é É, o dia todo. e, e é interessante, né, João, que quando a gente começou a conversar sobre isso, você falou desse julgamento, né, que o pessoal estava fazendo, é maluco, vai ficar fazendo exame, vai ficar se expondo e tal. É claro que é uma exposição, apesar de uma exposição controlada, mas acho que não é uma exposição à toa, né, porque a quantidade de diagnósticos importantes que você fez, que puderam definir condutas nesses pacientes, acho que isso paga todo o estresse, toda a roupa, enfim, aquela trabalheira de roupa especial, de proteção e tal. Então, acho que isso tem sido de bastante valor, né, lá no hospital, não só para o nosso conhecimento, mas também para ajudar os pacientes, né, que no final das contas é isso que a gente trabalha para isso, né? Esse é a nossa função como médicos, né? É verdade. É o trabalho de ajuda, de definição de conduta, de criação de protocolos, baseado na evolução dos pacientes que a gente está vendo durante esses 2 meses, praticamente, né? E com discussão com os chefes do CTI, chefes da clínica médica, e a gente está fazendo esse trabalho. Já temos pacientes que estão indo para casa, e então agora a gente está numa terceira fase, né? A primeira fase foi dos primeiros pacientes, a segunda fase da implementação dos exames, de quais exames a gente ia ter que. Eu pensei que eu ia fazer só os ecos, que era baseado nisso, mas as síndromes de trombose são absurdas, então a gente faz Doppler de todo mundo também. E agora a gente está revendo os pacientes que foram para casa depois de um mês. Uhum. E é isso aí que a gente está conversando todo dia, né, Renato? Para Sim. ver como é que a gente vai abordar esses pacientes, porque nós também temos pacientes da medicina do esporte, aí, da cardiologia esportiva, que tiveram Covid e vão voltar a treinar, né? Sim, E, essa é uma preocupação, né, João? Essa é uma exato. preocupação. Acho que na mídia, né, tem se falado muito, claro, do maior problema, porque o problema financeiro, assim, digamos, né, e organizacional dos hospitais é falta de respirador. Então, Sim. se o problema é falta de respirador, todo mundo fica preocupado
com as consequências respiratórias, né, do Covid. E é claro que elas são importantes, mas acho que nesse período que você, né, tem estado no hospital, a gente está falando aí de praticamente 2 meses de rotina diária, de discussão diária de casos de pacientes de Covid, a gente tem visto que o problema não é só, né, o só bem entre aspas mesmo, não é só a questão respiratória, mas e até assim é uma dificuldade porque não tem droga para tratar, não tem antiviral para que efetivamente funcione contra o vírus, e a gente precisa então entender quais são os acometimentos sistêmicos, né? Quais são os órgãos que são acometidos para poder tratar da forma que a gente já sabe, porque uma coisa é tratar, enfim, tem que matar o vírus. Essa é uma preocupação. Mas quando o vírus causa uma doença sistêmica, a gente consegue tratar as consequências do vírus, né? Então, se a gente ficar pensando que é só o problema respiratório, a gente vai ficar dando suporte ventilatório, quando no fundo tem paciente que está infartando, que está fazendo tromboses, que está fazendo problemas, né, que está tendo repercussões que a gente já sabe tratar, né? Porque infarto é infarto, trombose é trombose. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são essas repercussões extrapulmonares que com seus exames você está encontrando lá no hospital, para o pessoal conhecer. Eu estou vendo que aqui na nossa população, aqui, o pessoal que já entrou e que eu conheço, a gente tem um grande número de médicos, colegas cardiologistas, até o pessoal interessado em cardiologia do esporte, mas tem também muitas pessoas que não são da área de saúde. Então, tenta explicar um pouquinho o que você tem encontrado nessa experiência lá no hospital e também na tua clínica particular. Eu acho importante também a gente dizer o seguinte, Renata, muito está se discutindo de artigos, né? Saiu cloroquina, a gente não vamos entrar nesse debate, que eu acho que já falou muito, mas o artigo tal disse isso, o artigo tal disse isso, vocês só têm experiência. A gente já está fazendo um trabalho para botar isso para frente, né? Uhum. Então não é em vão, todo o nosso trabalho existe uma preocupação de colocar toda esse trabalho estatístico para a gente divulgar isso depois, óbvio, porque é de interesse mundial o que está acontecendo. Uhum. E o que a gente observa na lesão sistêmica, principalmente, a gente tem o primeiro acometimento pulmonar com a pneumonia pelo Covid, e essa pneumonia vai fazendo um processo inflamatório grave, severo, que vai implicar aí nas alterações endoteliais, com dificuldade de troca gasosa ali no pulmão, e você tem a dificuldade respiratória. Só que isso tudo, as pessoas têm que entender que o organismo é sistêmico, né? O organismo é um conjunto de coisas interligadas. E o coração vai sofrer diretamente, porque a circulação pulmonar, ela interfere no coração, principalmente o coração direito. Que as pessoas entendem o coração, meu coração bate. O coração é dividido em compartimentos, e alterações de pressão hidrostática nesse compartimento, eles vão causar problemas. E o coração direito não aguenta tanto essa pressão que acontece por conta do acometimento pulmonar. Uhum. E o que eu noto é que o acometimento do coração, do pulmão, vai gerar esse acometimento no coração direito e vai ter toda essa repercussão, tendo remodelamento, tudo aquilo que a gente conversa todo dia sobre os atletas. Pô, o atleta treina e tem aumento de volume e coisa e tal, e o coração de atleta, tá, beleza, tem o coração do Covid. E o coração do Covid são alterações estruturais por aumento de pressão e volume do coração direito. Uhum. E o pessoal aí, cardiologista que está na live com a gente, sabe que tratar disfunção de coração direito é um problema gigante, né? Uhum. Sim, com certeza. E esse comprometimento do coração direito afeta, por continuidade, o coração esquerdo, que vai evoluindo com a disfunção. Você não consegue bombear, você perde espaço para ele, porque o pericárdio ele se mantém do mesmo tamanho, você não cresce o pericárdio, então a dilatação do coração direito repercute numa diminuição de compartimento esquerdo,
e você diminui esse fluxo de sangue para o organismo. Além disso, a gente ainda pega o comprometimento de circulação periférica. O que o pessoal entendeu, o que é a circulação periférica? São vasos periféricos, né? Os vasos da perna, vasos do braço e fluxo de sangue que vai para o cérebro pelas carótidas e tal. Ah, porra, João, beleza, qual é a tua experiência nisso aí? Como é que você está vendo isso? Selene falou aqui, só vou dar uma parada, para essa hipertrofia não regride posteriormente. O que a gente está vendo nos pós-Covid, Celélio, é que ela regride, porém, nos pacientes que eu estou fazendo, um mês depois, a gente não utiliza só o ecocardiograma, a gente utiliza a técnica do strain miocárdico para avaliar a função de fibra de mecânica, a função do coração direito ainda não volta 100%, nem do coração esquerdo. E acho importante também, né, João, já que o Selênio perguntou, é importante lembrar o seguinte: o Selênio é médico do esporte, amigo nosso, e está muito acostumado com o mecanismo de hipertrofia, que, para quem não conhece, é o coração, as paredes do coração ficando mais fortes, né, mais grossas, até determinado ponto. E isso é um mecanismo que vai acontecer, uma adaptação a longo prazo. Então, o coração, quando ele faz uma hipertrofia relacionada ao exercício, isso acontece porque, cronicamente, o coração vai sendo submetido a condições de treinamento onde ele vai hipertrofiando. Diferente do que acontece no Covid, porque não é um efeito crônico. Não sendo um efeito crônico, não dá tempo de hipertrofiar. O que vai acontecer é uma disfunção, né? Então, essa noção do efeito, acho que é importante. E o Lucas tinha comentado antes, Lucas Alvarenga, tinha comentado antes assim, então é melhor não intubar? Não é isso que a gente está falando, Lucas. A intubação, quando ela é feita, é porque precisa ser feita. Tipo, se não fizer, a pessoa vai morrer porque não tem oxigenação adequada nos órgãos. Mas é claro que ela tem algumas repercussões. E a outra questão que eu acho que é importante de comentar é que não necessariamente essas alterações que a gente está vendo, né, no coração direito, a gente chama coração direito, tá, pessoal? Para quem não está acostumado com essa terminologia, não é que tem dois corações, não. É o lado direito do coração, a gente chama de coração direito, e o lado esquerdo a gente chama de coração esquerdo. Então, essas repercussões do coração direito provavelmente nem são só pela pressão positiva, né, pela ventilação mecânica, porque a gente cansa de ter pacientes com ventilação mecânica por outras causas, internados em CTI, isso é uma coisa que a gente já conhece há décadas, e não acontece a disfunção ventricular direita. O que tem sido muito, muito comentado, né, João, é dentro dessa questão da trombose, ter também trombose microvascular pulmonar. E aí isso geraria aumento da pressão nos vasos pulmonares, o que acarretaria a piora da função ventricular direita, né? Porque quando você fala em coração direito, você fala em circuito que vem do pulmão. Se você aumenta essa pressão dentro do pulmão, obviamente essa pressão vai ser direcionada para as cavidades direitas do coração, porque elas são interligadas. E só que o coração direito, ele não é preparado para suportar uma sobrecarga dessa de pressão. Ah, mas não é preparado no Covid? Não, o coração direito não é feito para receber pressão alta. O coração esquerdo, sim, ele é que empurra o sangue para o resto do corpo. Quando você bota essa pressão alta dentro do coração direito, você vai ter as repercussões. E assim como a gente, com a medicina a cardiologia do exercício, do esporte, a gente sabe que o remodelamento, às vezes, leva uma disfunção, né? No coração direito do Covid também tem a disfunção do ventrículo direito, que vai repercutir no átrio direito, que vai repercutir na circulação fora do coração, periférica. Aí temos micro e macro trombos, né? Porque os trombos que a gente está pegando e discute todo dia, são todos os dias, é bom que o pessoal entenda que a gente não está falando de uma doença que a gente vê um paciente hoje e um paciente daqui a uma semana. A gente discute 5, 6, 7, 8 pacientes dia, e diferentes. E a gente
ver esse problema de trombo arterial venoso em carótida, em grandes artérias, femoral comum, femoral superficial. Heitor, tem correlação direta com o dedímero. Na verdade, você vai ter o dedímero subindo por conta dessa atuação aí pulmonar, só que no eco, se você trabalhar num hospital que tem, eu estou falando isso porque a gente faz dedímero no CTI, tá? Em todos os pacientes a gente faz, junto lá com o Jorge, com o Thiago, com o pessoal, eles fazem dedímero e a gente já tem um protocolo que a gente avalia o paciente antes de ele ir para o CTI. Eu avalio todos os pacientes junto com a equipe, a gente separa em sala branca e vermelha e amarela, enfim, são as salas do hospital, do CTI. Enquanto eles ainda estão no ambulatório, é óbvio que chega paciente muito grave que vai direto ao CTI, mas a maioria dos pacientes eles são internados por um suporte ventilatório de oxigêniozinho nasal, catéter e tal, na enfermaria, e eu já avalio isso, e é uma evolução diária, né? 24, 48, 72 horas, com disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, por aumento de pressão no ventrículo direito, aumento de pressão sistólica da artéria pulmonar, que é gradual dia a dia, até que você evolua com a piora, e nesse primeiro momento você não tem o dedímero tão aumentado. É bom a gente separar o paciente COVID, que ele tem vários estágios, né? Pode chegar o cara em franca evolução pulmonar, mas temos pacientes que evoluem ali 7 dias na enfermaria e que vão para o CTI. Esses pacientes aqui é uma preocupação nossa. Quem vai evoluir com pior? A gente não sabe. E lá no nosso serviço, o que a gente faz para tentar minimizar isso, para poder ter um melhor resultado? A gente vai avaliando sequencialmente. É um trabalho absurdo, porque você revisa, repete. Pô, vocês não cansam? Não. A gente faz exame o dia todo. Não tem como. A gente vai ter que fazer. E aí você vê realmente um monte de evolução. Evolução. E essa evolução, né, essa possibilidade de fazer os exames de forma sequencial é bem interessante, né, João? Porque quando começou toda essa história de Covid, o que a gente mais ouvia falar, é claro que a gente ainda ouve, mas o que a gente mais ouvia falar era o seguinte: jovem pode ficar tranquilo que não vai ter problema, né? Era o que a gente ouvia muito falar. E a outra coisa era, coração, o problema é quem já tem problema no coração. E nos teus exames, a gente conseguiu, infelizmente, né, identificar alguns indivíduos jovens que chegavam ao hospital com o coração normal, né, sem alterações ecocardiográficas, mesmo fazendo as técnicas avançadas que você usa, e que, passados 3 dias, tinham alterações extremamente graves no coração, né? Mostrando não só a repercussão dessas pressões pulmonares que você falou sobre a câmara direita cardíaca, mas também alterações, né, diretas, lesões diretas causadas ou pelo vírus ou pela tempestade inflamatória, a gente não sabe, mas alterações claramente diretas à parede do ventrículo esquerdo, né? Exato. E aí a gente vai vendo essa evolução. É importante o que a Renata falou, essa avaliação sequencial, porque faz com que a gente vá entender e tomar as decisões, né, de como a gente vai agir daqui para frente. O Breno perguntou, vocês fazem heparinização plena? Isso é uma discussão não nossa, é uma discussão mundial do que a gente vai fazer, e essa evolução da conduta, a gente recebe artigo todo dia, e a gente discute com a Renata, com o pessoal do CTI, o que nós vamos fazer, e a gente achou por bem, nos nossos pacientes, já chega na enfermaria, a gente já faz o Doppler. Já faz o Doppler e eu estou pegando muita trombose antes de ter qualquer sintoma. E fique claro, assim, não tem sintoma nem respiratório, já tem trombose. Isso, até o Edson, que trabalha comigo no Doppler, a gente observa isso até a nível ambulatorial, né? Na clínica privada. Pô, aumentou absurdamente o nível de trombose. É por Covid? Eu não sei. Eu sei no hospital que o paciente, sem nenhum critério para ter trombose, ele já chega com trombose na nossa enfermaria. E a gente vai testar, e a Covid tem acometimento pulmonar, mas já sem repercussão clínica do pulmão. Então, por conta dessa evolução do aprendizado da doença, a gente já começa a heparinização plena
para o paciente que já interna e tem alguns sinais e alguns critérios de risco que a gente definiu também com a avaliação do nosso protocolo lá diário, entendeu? Uhum. E também, né, João, você tem encontrado tromboses em vasos que raramente a gente encontra, né? Porque para o pessoal aí que não é da área de saúde, para vocês terem uma ideia, assim, trombose a gente costuma encontrar em lugares onde o sangue não circula adequadamente. Então, assim, veias, onde o fluxo sanguíneo é mais lento, e claro, né, quando a pessoa tem outros fatores de risco, mulheres, tabagistas, que fazem uso de anticoncepcional, obesidade, então tudo isso são fatores de risco para trombose. Isso é o usual, é o que a gente pega na clínica em momentos não Covid, né? E agora você tem identificado trombos em câmaras grandes, por exemplo, trombo em ventrículo esquerdo com ventrículo funcionando normalmente, ou seja, teoricamente o fluxo sanguíneo ali está normal. E ainda assim tem encontrado trombo. Você pegou trombo em carótida, um vaso calibroso, que tem uma passagem um fluxo de sangue super rápido, né? Alto, velocidade com pressão altíssima. alta, pois é. E ainda assim, a capacidade, né, de formar trombos dessa infecção é muito assustadora, né, João? Rápido. O Edinho colocou aqui, aumentou muito a quantidade de TVP, que é a trombose venosa profunda aguda no ambulatório. Aumentou. Para o pessoal ter noção, a gente é um grupo que a gente tem mais de 200 mil exames realizados. 200 mil. Eu não vi essa quantidade nunca, em 15 anos. Eu nunca vi essa quantidade de alteração, igual a gente tem agora com essa evolução. Para você pegar um TEP, uma alteração do ventrículo direito, era difícil, até no CTI. Quando pegava, todo mundo ia em cima. Hoje, metade dos pacientes desenvolvem isso. Entendeu? E com as outras alterações importantes. A gente pega trombo dentro do ventrículo esquerdo sem o cara ter alteração estrutural para ter trombo, como a Renata falou. Para você ter o trombo, você tem que ter uma alteração estrutural para que você tenha um sangue estagnado ali e esse sangue coagule. No Covid, não. Entendeu? E os fatores têm sido, sim, associados à gravidade dos pacientes. A gente observa que os pacientes que evoluem com uma maior gravidade, uma maior agressividade da doença, eles desenvolvem mais sintomas, né? Isso aí é uma coisa importante. É importante também para o pessoal da live, que isso vai entrar no nosso trabalho, já está entrando, a gente conversa, né? O sedentário e o obeso sofrem mais, tá? O cara, Sim. Não vou entrar naquela situação do sou atleta, fui atleta, histórico de atleta, isso aí não existe. Mas o obeso e o sedentário, ele já é um cara inflamado, então ele piora a inflamação, é isso que a gente espera, pela teoria, que aconteça. E o paciente, mas ele era jovem. O que eu vejo também na nossa população de pacientes, a gente está numa zona, numa região onde a saúde é precária, a gente sabe disso, não é uma saúde excelente a nível ambulatorial para os pacientes. O acesso a grandes medicamentos, sim, tabagista também, acesso a grandes medicamentos, medicamento de ponta não é tão acessível, então, o cara era jovem e não tinha nada. Não, a gente vê, eu faço o exame de praticamente todos os pacientes que entram. O nosso N é absurdo. Então, a maioria tem alteração estrutural do coração já, e nem sabia. Eu sou obeso. A gente já sabe, né, Renato, que o obeso já tem uma alteração, por conta da doença da obesidade, da síndrome metabólica. Além da inflamação, a Sabrina está falando também sobre a disfunção endotelial, né? Que no obeso a gente já conhece também, né? Isso. Também é um fator. Anemia falciforme já faz, né? Coagulação periférica aí, então... Selene, assim, anemia falciforme a gente já espera, né? Ainda mais em situações de hipoxemia, que é o que acaba acontecendo no Covid. Tem até, né, Selene, como é médico do esporte, sabe disso, tem até aquela preocupação do atleta que tem anemia falciforme, que você tem a preocupação quando ele vai para altitude, porque a hipoxemia pode facilitar formação de trombos, né? Então, sem dúvida, a anemia falciforme com Covid é um problemaço, né? Todas essas doenças pré-existentes com Covid dão problema, né?
A Sim, diabetes, sim. a obesidade, hipertensão, todas são doenças inflamatórias. Então, o que a gente discute muito hoje na cardiologia de ponta é que daqui a uns anos a gente vai estar estudando imunocardiologia. Uhum. Você tem que atuar no sistema imune, porque o sistema imune é o que vai fazer essas alterações. A gente já sabe que o atleta faz remodelamento por excesso de treinamento, beleza, mas ele libera um monte de substâncias inflamatórias que ajudam esse processo. Quais Uhum. são as substâncias? É aí que a gente tem que evoluir e estudar, né? É Sim, isso que a sim, gente sim. faz todo dia no laboratório, né, Renato? Uma cardiologia Sim, sem dúvida. pensando nas alterações e na prevenção. E aí, quando você fala do Covid, você entende uma coisa: você tem um processo inflamatório crônico importante. Beleza. Vários pacientes nossos de CTI, que aí a gente está falando de CTI, então, do paciente que evoluiu com uma gravidade maior. Ele Uhum. faz miocardite. Miocardite, inflamação do músculo do coração. Sim. Alguns regridem, vão ter uma melhora. Ok. Só que a gente sabe que o coração tem várias porções, endocárdio, mesocárdio, epicárdio, então são várias sequências de fibra. E assim Uhum. como a gente vê antes já da miocardite, você tem fibrose e algumas fibras dessas, que o ecocardiograma e o eletro, enfim, e a análise inicial do paciente, ela pode não mostrar isso. Então, o que eu Sim. estou fazendo com a Renata é já definir um protocolo pós-Covid para analisar esse coração nesse sentido de você observar se teve uma disfunção subclínica, a Uhum. disfunção que a gente não vê, a gente no nosso grupo, a gente espera tratar o cara sem sintoma, né? E quando ele já tem sintoma, Sim. pô, aí não vale a Sim, pena, mas não é o objetivo. O objetivo é que ele não desenvolva sintoma. E o sim, Covid a sem gente está dúvida. vendo isso, né, Renato? É, e isso é legal, João, porque essa semana eu publiquei um monte de coisa de repercussões cardiovasculares, pulmonares, musculares do Covid, e muita gente me perguntou como é que é o protocolo que vocês estão fazendo para acompanhar o pessoal do pós-Covid. Na verdade, pessoal, assim, existe um protocolo. O problema é, né, a gente criou, a gente desenvolveu um protocolo. A questão é que esse protocolo, como praticamente tudo em medicina, ele não se aplica para todo mundo. A gente aqui está falando de uma doença que não é só uma pneumonia ou uma pneumonite viral. É uma doença que acomete músculo, que acomete coração, que acomete vasos, que pode dar um AVC, né? Porque pode ter trombose de vasos cerebrais e tem sido muito descrito até uma maior frequência de AVC em jovens, ou seja, em pessoas que não teriam justificativa para ter AVC, e acredita que seja ou trombos, esses trombos que o João falou, de dentro do ventrículo esquerdo, que se soltem e vão entupir, né, causar um AVC isquêmico, ou um próprio trombo sendo formado em vasos cerebrais. Então, são diversas repercussões. E não dá para criar um protocolo que valha para todo mundo. Porque cada um desses pacientes, ou cada grupo desses pacientes, vão precisar de atendimento Sim. diferenciado, na verdade, um protocolo diferenciado. Né? A Marilene está aqui falando que ela está tendo insuficiência respiratória. Marilene, insuficiência respiratória é a pessoa não conseguir respirar. Provavelmente você está conseguindo respirar, senão você não ia estar aqui assistindo a gente. Se o seu problema é falta de ar, você precisa procurar atendimento médico para poder esclarecer se isso é Covid ou não. Só a falta de ar não fecha como Covid, mas sem dúvida é um diagnóstico, é um sintoma importante que merece avaliação, tá bom? Então, fechando essa questão do protocolo, não tem como a gente definir, né? Tá aqui, receita de bolo. Esse aqui é o protocolo de acompanhamento e treinamento para todo mundo que teve infecção no Covid. Porque a gente tem infecções mais graves ou menos graves, tem pessoas que ficaram no CTI muitos dias, e aí é claro que as repercussões, né, pós-alta são enormes. E tem ainda, a gente ainda tem que avaliar quais órgãos e sistemas foram acometidos. Então, é uma avaliação muito complexa para, a partir daí, né, a gente, né, junto com fisioterapeuta, junto com um profissional de educação física, junto com o nutricionista, enfim, uma equipe multidisciplinar, poder desenhar qual é o melhor caminho para aquela pessoa voltar à melhor fase dela, né? É possível. É claro que
algumas situações dessas vão deixar sequelas que não são reversíveis, mas que a gente vai conseguir reabilitar o indivíduo, né? Que é uma grande missão também da medicina do esporte, né? O Heitor perguntou se você vai fazer teste cardiopulmonar em todo mundo. Eu vou só me Gostaria, meter. Heitor. Eu vou só me meter, porque quando a gente fala da quarentena, já estamos há 60 dias parados, a galera que treina pesado não está treinando, perdeu o rendimento, perdeu o ponto de limiar, vai ter que fazer teste de novo. Até para quem quer voltar a treinar. Como é uma doença de quem teve Covid e afeta o pulmão, e a gente não sabe qual foi a extensão funcional do pulmão, a gente pode fazer a TC, acometeu 50%, acometeu 25%, é grave, não é grave, mas e o acometimento funcional? E uma amiga perguntou se a gente vai fazer estreia em todo mundo. Pô, na verdade, a gente já faz estreia em todo mundo. O protocolo nosso de atleta, a gente segue a diretriz americana e a da Sociedade Europeia de Cardio. Então, teve remodelamento, estreia para todo mundo para definir função. Isso aí não tem como fugir. Todos os nossos pacientes, né, João? A gente acompanha pacientes juntos, então todos os nossos pacientes, eles fazem teste cardiopulmonar de exercício, é claro, não faz quem tem alguma contraindicação, mas fazem teste cardiopulmonar de exercício e fazem eco com strain, para a partir daí a gente desenhar, né, junto com a equipe toda multidisciplinar, que tem a Regiane, que é professora de educação física, tem a Marcela, nutricionista, a Patrícia, nutricionista, o Léo, fisioterapeuta, a Vivi, fisioterapeuta. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas, o Egídio, fisioterapeuta também. Enfim, a gente tem um grupo de pessoas que a gente senta junto e fala, poxa, o melhor, né, protocolo aqui de melhoria de saúde e performance para essa pessoa vai ser atingido dessa forma. Agora, é claro que isso é um trabalho que exige um entrosamento da equipe e exige tempo, né? Porque uma coisa é a pessoa ir no médico, faz um exame, aí o médico pede um outro exame, aí quem fez aquele exame não conversa com o primeiro médico, aí encaminha para o fisioterapeuta, que também não conversa, enfim. Aí o negócio não funciona. Então, a nossa ideia é avaliar, sim, as pessoas pós-Covid com ecocardiograma com strain, que eu já vou dizer o que é que o Bruno perguntou. Ecocardiograma com strain e teste cardiopulmonar de exercício, além de outros testes, porque a gente tem que avaliar a força muscular, a gente tem que avaliar capacidade muscular inspiratória pulmonar, a gente tem que avaliar estabilidade, porque eventualmente a pessoa ficou deitada há muito tempo e vai estar com fraqueza de membros inferiores, que vai ter alteração de capacidade de equilíbrio. Então, é uma análise multivariada que a gente vai ter que fazer em cada indivíduo e que, na verdade, a gente já faz na maioria das pessoas que a gente avalia, né? Porque, como a gente trabalha com cardiologia do exercício, a gente acompanha desde atletas, né, enfim, campeões mundiais, eu vi aí que a Samantha Barijan estava assistindo e tal, até pessoas com doença cardíaca, né? Com insuficiência cardíaca grave. Então, todas essas pessoas, claro que elas têm necessidades diferentes. E elas vão ser avaliadas para a gente entender qual é a situação atual e o que é possível de melhorar, né? Sempre atendendo aos objetivos da pessoa. Você pega um corredor, como a Beth, que eu vi que está assistindo a gente aí, é um corredor amador, ela é uma corredora amadora, mas que tem, enfim, excelente performance e se preocupa com isso. Então, quando a gente avalia ela, a gente vai ter o objetivo de quê? Ver o que ela pode melhorar ainda mais, né? E cada um dentro dos seus objetivos. O Heitor escreveu assim, está perguntando, Covid com mais de 21 dias. Está usando esse tempo por segurança da equipe. Heitor, na verdade, assim, o ideal é saber que a pessoa não está mais infectando, né? Então, a perfeição seria já ter um PCR negativo, uma IgG já positiva, para ter certeza que essa pessoa não está mais infectando. Ainda assim, é importante tomar todos os cuidados, porque tem a questão da contaminação pelo contato, né? Então, aquela pessoa pode não estar mais infectada pelo Covid que gerou a doença dela, mas ela pode ter contato com alguém, passar a mão e depois infectar um funcionário seu ou você mesmo. Então,
os cuidados todos a gente vai ter que continuar tendo. Não tem muito jeito, não, né? Deixa eu ver aqui, porque o pessoal escreveu um monte aqui. O Paulinho perguntou se o antioxidante seria legal fazer diário e tal. Não tem nenhuma indicação, Paulinho. Não tem tem. comprovação. Essa discussão dos antioxidantes é muito louca, né? Porque há alguns anos atrás, né, se a gente pensar 10, 15 anos atrás, teve um boom que todo mundo tinha que usar antioxidante, não sei o quê. Só que aí depois foi se vendo que boa parte dos benefícios que a gente tem relacionados a treinamento físico, por exemplo, eles acontecem porque existe uma perturbação no organismo que o exercício gera. Então, se você não tiver perturbação, se você não tiver a inflamação ou a oxidação que o exercício vai gerar em você, você talvez não vá ter os benefícios. É claro que tem dose disso aí, né? E eventualmente se a pessoa faz uma carga absurda de treinamento, talvez tenha um papel para antioxidante nessa situação, sim, mas isso é muito, muito controverso, tá? O Castilho está falando sobre avaliar sarcopenia com perda de força, que tendo uma necessidade de demanda sistólica mais competente. Na verdade, a gente vai precisar, sim, Castilho, assim, a questão da sarcopenia, eu acho que tem dois fatores importantes, né? Sarcopenia, para o pessoal que não está acostumado com esse termo, é perda de massa muscular. E tem dois motivos, eu vejo, para a pessoa que foi infectada pelo Covid ter perda de massa muscular. Um deles é muito óbvio, né? Que é se você está com uma doença e você está se sentindo mal, você vai parar de fazer atividade física, você vai diminuir a sua realização de atividade física e isso por si só já gera uma sarcopenia. Pior ainda se a pessoa estiver entubada no CTI, enfim, praticamente sem contração muscular voluntária nenhuma, aí a sarcopenia realmente é muito séria. Então perceba que dentro da situação de inatividade a gente vai ter níveis diferentes de sarcopenia também. Sem esquecer que a pessoa que pegou Covid, né, as pessoas que pegaram Covid, elas têm níveis diferentes de massa muscular. Então depende de você parte de que nível. Parte de um nível que tinha muito músculo e perdeu um pouco. Tá bom, é uma situação. Parte de um nível que já tinha pouquíssima massa muscular e perdeu mais ainda. É uma situação completamente diferente. E a outra questão que tem sido muito comentada agora é a agressão direta ao músculo pelo vírus ou pela superinflamação. Então, além da inatividade, que vai, sem dúvida, piorar, né, a massa muscular, tem essa questão da agressão direta ao músculo. E alguns pacientes têm apresentado marcadores, né, enzimas musculares super altas, que mostram realmente essa agressão direta ao músculo. E aí é mais uma coisa para a gente tratar, né? A Regiane perguntou, João, se você tem visto maior incidência de síndrome de Guillain-Barré nos pacientes com Covid. Não? Estou vendo, não. Tá. Na verdade, assim, né, teoricamente, qualquer vírus pode gerar uma síndrome de Guillain-Barré. Eu vi alguns comentários de Guillain-Barré, mas acredito que o COVID não esteja tendo esse tropismo neurológico, porque... Eu acho que a gente vai também, Renato, ver muita doença, desenvolvimento de patologias agora do pós, né? Do pós-Covid. Esses pacientes muito agudo agora, a gente não vai ter muito esse feedback, não. Uhum. No hospital, sim, CTI e tal. Agora começam as outras etapas, né? Uhum. Sim, as outras etapas. O Caio está perguntando sobre a aplicação prática do estudo que saiu hoje no Lancet, né? Eu até cheguei a conversar com algumas pessoas sobre ele, que sugeria um efeito protetor das medicações que são inibidores da ECA. Caio, eu acho que não tem nenhuma aplicação prática. Na verdade, isso dá só uma segurança. Quando começou essa questão do Covid, foi muito comentado que talvez as medicações que inibiam essa enzima, né, que é a enzima conversora de angiotensina, poderiam facilitar o pior prognóstico dos pacientes com o Covid. Rapidamente isso foi jogado fora, saiu inclusive um posicionamento da sociedade da SOCERG, né, que é a Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, até capitaneado pela Érica Feitosa e a Andréa Brandão, deixando claro que não havia esse risco e
o mais importante de tudo, não era para os pacientes hipertensos pararem de usar as suas medicações. Acho que não tem como, com um estudo como esse, que não teve como isso o desfecho principal, e não foi um estudo randomizado, etc., de você resolver passar inibidor da ECA, né? Prescrever inibidor da ECA para quem não é hipertenso por conta desse resultado. Mas, sem dúvida, tranquiliza as pessoas que ainda estavam com alguma dúvida a respeito de manter ou não as medicações antihipertensivas, agora ficam ainda mais tranquilos para poder continuar usando, né? Síndrome de Kawasaki, não sei quem perguntou aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Érica Peralta. A gente também está avaliando o grupo de crianças. A síndrome de Kawasaki acomete mais as crianças e, diferente de outras patologias, no caso do Covid, a gente está vendo uma preferência por crianças acima de 13 anos. A Marcela está aqui, minha esposa, falando relatados na Europa e América, e a gente está começando a estudar essas crianças aqui, ela com o nosso grupo. Então, a gente vai ter um Nzinho também para avaliar. No hospital, a gente já tá buscando ajudar essas crianças e triar essas crianças, né? É mais difícil. Interessante que Kawasaki normalmente é criança mais novinha, né, João? Sim, e agora exato. E aí a predileção agora maiores. No Covid acima de 13 anos parece, né, pelas estatísticas que a criança mais novinha, ela veio que é livre do Covid. Não é assim, mas é muito mais raro, né? É muito mais raro. Entendeu? A gente está começando a fazer esse levantamento no hospital também. O importante que as pessoas entendam que mas eu sou saudável, peguei Covid, eu não tinha doença nenhuma de base, eu sou atleta. Existe um paradigma, a Marcela está dizendo que já tem os protocolos para abordagem do Kawasaki, a gente está começando já vi Takotsubo também, a gente já publicou um relato, né, Renato? E é bem característico, não vi só um, já vi uns de 8 a 12 casos, agora não lembro bem. Então a gente está buscando, é bem característico, uma hipocinesia de apical, septo anterior, sem porções apicais, bem característico em pacientes jovens e com uma evolução bem rápida e aguda. Para o pessoal que não sabe o que é Takotsubo é aquela síndrome que o pessoal chama popularmente de síndrome do coração partido, né? Que normalmente ela é descrita assim: a pessoa tem uma emoção muito forte, às vezes uma tristeza muito forte, e isso gera uma descarga adrenérgica que vai atacar, né, o coração, principalmente o ventrículo esquerdo, e a pessoa começa a sentir uma dor no peito absurda, vai para o hospital, o eletrocardiograma sugere infarto, tem alteração laboratorial também que sugere infarto, mas quando vai fazer o cateterismo, as coronárias são normais, né? E aí agora ou seja, não é o mecanismo usual do infarto. E aí o João está falando que tem encontrado também alguns casos de síndrome de Takotsubo relacionados à Covid também. É o Takotsubo do Covid, né? Agora tudo é do Covid, né, João? Tudo é do Covid. E aí o pessoal acha aquilo que a gente estava falando, né, Renato? Mas eu sou saudável, não tenho alteração nenhuma. É saudável até que ponto? Não, mas eu faço atividade física. Mas tem uma idealização, uma coisa mágica que a atividade física previne o cara de doença cardiovascular. Não é assim. Ele tem que ter uma avaliação prévia, ele tem que saber se ele já tem uma doença pré-existente, ele tem que saber disso tudo. O que eu vejo muito é que os jovens que chegam não têm na nossa parte, um coração tão saudável assim, para pacientes obesos e tal, e não escolhe idade. A obesidade, a hipertensão no paciente jovem, ela também vai ter repercussão com alteração estrutural e com piora da função cardíaca. Não é porque eu sou jovem e não sinto nada. Ainda não desenvolvi sintomas, é o que a gente sempre fala, né? Sim, vamos trabalhar antes do aparecimento dos sintomas. Isso é importante você comentar, João, porque
eu acho que as pessoas, né, no geral, têm muito essa questão assim, como eu não sinto nada, e aí a gente nem está mais falando de Covid, está falando de cardiologia mesmo. Eu não sinto nada, então eu não tenho nada e está tudo bem. E essa não é a realidade, né? As doenças cardiovasculares, elas levam anos, décadas para efetivamente mostrarem a sua cara, ou seja, mostrarem sintoma. E aí a pessoa passa anos e décadas achando que está tudo bem, até que um belo dia ela infartou. Quando, no fundo, ela já vinha desenvolvendo aquela doença desde a juventude, né? Desde muito cedo. E agora, com essa possibilidade de fazer uma avaliação multidisciplinar, uma avaliação mais avançada, mais aprofundada, a gente consegue detectar a doença bem cedo, né, João? A gente tem alguns casos interessantes de indivíduo jovem, que até fazia atividade física, mas estava um pouco acima do peso, sem história prévia de nada, sem tabagismo, sem nada, e que vem para uma avaliação com a gente. Quando a gente faz a avaliação, o teste cardiopulmonar é esquisito, o eco está errado, né? Tá alterado, e aí a gente vai e detecta que a pessoa tem já o início de uma doença coronariana, que já indica uma abordagem, né, de tratamento mais intensa do que seria simplesmente uma prevenção para um indivíduo que realmente não tem nada. Então, acho que a gente tem conseguido pegar esses casos de forma mais precoce e conseguir intervir, né? Porque aí o paciente entende que, caramba, eu não tenho um coração tão bom assim, e jogar esse infarto para frente, ou nunca acontecer, depende muito de mim. E aí a pessoa começa a efetivamente aderir a um protocolo mais direcionado de tratamento, né, com treinamento, com uma dieta adequada, com avaliações periódicas, para ficar tudo bem, né? Então, acho que isso é interessante também. Eu gosto, estou vendo o Sandro aí, o Sandro é um amigo que é o responsável pela enfermaria de obesidade da Santa Casa aqui do Rio, e ele está falando isso aí é a realidade. Quando o obeso fala para mim que ele é saudável, eu mando ele fazer um teste de esforço. O cara não vai aguentar, amigo. O cara não consegue correr um quarteirão, então ele não é saudável. Eu não tenho sintomas, eu fico sentadão o dia todo e estou tranquilo. Beleza. Isso não quer dizer que eu seja saudável, igual nossos pacientes de reabilitação, né, Renato? Pô, o cara consegue fazer a atividade física dele, ele está no limite, controlado com medicamento, controlado com atividade física, e aí vem uma doença que provoca uma inflamação aguda, rápida, devastadora, que atinge um monte, inúmeros sistemas ao mesmo tempo, inúmeros órgãos do sistema ao mesmo tempo, você vai ter uma repercussão. Como o colega da corrida aí perguntou se a forma sintomática e tal, eu vou ter problema, a gente vai te responder isso daqui a uns 6 meses. A gente não vai responder ser isso, porque até uma gripe causa uma miocardite, uma disfunção cardíaca. Em qual proporção? Uma proporção baixa, só que a gente está falando de uma doença que atinge muita gente de uma forma grave, aguda, rápida e muito inflamatória. Então, até que ponto o assintomático não vai ter repercussão nenhuma, tudo é uma coisa nova para todo mundo. Então, como é que a gente está avaliando isso? A gente está avaliando pegando as pessoas que estão saudáveis já pós-Covid e começando a fazer um estudo preliminar de 1 mês, 6 meses, 1 ano, e assim a gente vai definir se o coração sofreu alguma injúria ou não, e até mesmo o pulmão, né? A gente tem que avaliar a função pulmonar. Porque não dá para responder isso agora. Será que o atleta que teve Covid de uma forma grave, ele vai voltar ao mesmo nível que ele era antes? Ninguém pode responder isso agora. Nem afirmar, agora vou fazer, vai ser assim, não vai ser assim. O que a gente pode fazer é definir os protocolos para fazer uma avaliação subclínica, quer dizer, da doença, se tem alguma alteração antes da doença aparecer, para que a gente possa intervir. Isso é bacana. E isso é interessante, o Rogério, né, que foi quem perguntou, ele é um maratonista amador, diz que é amador, né, mas enfim, um cara com ótima performance, e várias maratonas foram canceladas, né, ele ia para Paris e foi cancelado. E é claro que a maioria das pessoas diminuiu muito o nível de treinamento. Então, até o retorno ao treino, mesmo para quem não teve Covid, né, vou imaginar que daqui a pouco está tudo liberado de novo e as pessoas vão voltar à sua vida
próxima do normal e vão voltar a fazer sua atividade física como faziam antes. Não vai dar para voltar, né? Pegar aquela planilha que estava lá programada, o que eu ia correr, parei de fazer exercício dia 20 de março. Beleza, deixa eu pegar minha planilha de 21 de março. O que eu ia fazer? Não adianta pegar essa planilha, porque a maioria das pessoas, eu ousaria dizer quase que todo mundo, efetivamente destreinou nesse período. Mesmo treinando em casa, mesmo correndo na garagem. O Rogério é um cara que corre 10 quilômetros na garagem da casa, ou seja, tem um foco, enfim, assustador. Mas mesmo fazendo isso, com certeza a pessoa está treinando menos do que ela treinaria se fosse numa situação normal. E aí, até tenso agora, 10 quilômetros em casa? Na garagem. Tem que ver o aplicativo lá com a movimentação, um monte de rodinha assim, ó. Porra. 1 milhão de rodinhas, porque imagina, na garagem. Porra. São milhares de voltas. E aí a gente vai precisar também, né, recomeçar o treinamento desse pessoal todo, né? Porque a maioria dessas pessoas nunca esteve tão destreinada como estão. Exatamente. Né? E a sintomatologia pós-Covid, o pessoal está perguntando aí, né, Renato? Uhum. Tem relato de paciente. Estou dando uma olhada aqui. Tem um monte de... Eu fiquei falando, tem um monte de pergunta aqui. Falando alguma coisa. Se você vai sentir mais no pós-Covid, relato das pessoas que conversam com a gente é que parece que você está com um treino extenuante todo dia. Você não consegue compor aquele treino de jeito nenhum. Sim. Entendeu? Então, isso aí define uma disfunção pulmonar, define uma disfunção cardíaca e tal. Isso a gente tem que avaliar. Uhum. Isso não vai ter jeito sem fazer avaliação. Para miocardite, se a gente vai fazer ressonância, aí a Renata vai definir, mas acredito que sim. Mas antes de se fazer a ressonância, a gente já avalia com outros protocolos, né? Uhum. Sim, sem dúvida. E aí é aquilo que eu falei, né, João? Vai ter que levar em consideração se teve o Covid ou não, qual foi a gravidade daquela situação, né? Se teve sintoma, se não teve sintoma, se ficou internado no CTI, se foi para ventilação mecânica. Então, cada caso vai ser um caso. E, é claro, avaliação de sintoma pós-retorno, né? O Breno fez um comentário aqui que eu acho que é muito, muito importante, né? A pessoa ser assintomática, ou seja, não ter sintoma, não significa que ela seja saudável, né? Que ela não tenha doença. Mas é claro que, imagina, a gente está falando de milhares de pessoas infectadas e milhares de pessoas que em algum momento vão retornar para a sua vida. É claro que eu e você não vamos atender esses milhares, mas a gente vai atender muita gente. E vai ter um custo, né? Porque vai fazer ressonância, como a Sabrina está falando, que sem dúvida complementa muito, vai fazer eco com strain, vai fazer teste cardiopulmonar, vai fazer exames laboratoriais. Enfim, é uma avaliação complexa e que vai sair caro. Então, assim, não vai dar para fazer isso para a população toda, né? O SUS não será capaz de suportar isso. Mas é claro que a gente vai precisar direcionar. E aí, aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, e sei que tem vários alunos aí, né? Uma coisa é o que está no protocolo, na diretriz, o que é definido para a população geral, porque isso sempre vai incluir custo. Né? Quando você define assim, esse exame tem que ser feito pela população toda. Você tem que imaginar que mesmo que o exame custe R$1, é R$1 multiplicado pela população toda. A outra coisa é o que a gente vai fazer com aquele paciente que está ali na nossa frente. E aí, para aquele paciente, você vai precisar, sim, definir quais são as prioridades de avaliações. Né? A Sabrina tocou num ponto importante, que é a necessidade do Holter. E ela está certíssima, porque assim, a gente falou muito sobre o problema da miocardite gerando disfunção ventricular, mas muitas das miocardites não geram disfunção, deixam uma cicatrizinha ali no coração, né, uma sequelinha pequena, mas aquele pedacinho ali que ficou com cicatriz pode gerar muita arritmia, que também é um outro risco enorme, né? Então, tudo isso a gente vai ter que avaliar caso a caso. Acho que não vai ter um protocolo, né, um super fluxograma grandão, onde você vai, tem isso, vai para cá, não tem isso, vai para lá e vai. Isso aí não vai acontecer, porque a doença é multifacetada
não só em relação aos sistemas acometidos, mas também em relação à gravidade de acometimento e as sequelas, né? Então, a avaliação vai ter que ser 1 a 1 mesmo. E importante isso que você falou, que a gente vai aprender, né, aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, porque é o que está acontecendo na medicina atualmente. A gente está falando de uma doença que até 2, 3 meses atrás a gente sabia nada. Então, 3 meses em medicina é um tempo ridículo. É um tempo muito curto para a gente aprender, mesmo que tenham milhares de artigos saindo todo dia e realmente está tendo uma avalanche de informação. E a gente tem estado bem atualizado com isso, lendo, né, sem fim, tudo que sai a gente lê e tem a prática clínica, mas a gente vai aprender com o tempo, não vai ter muito protocolo, saiu aqui o protocolo, segue aqui que tá tudo beleza. Isso não vai acontecer tão cedo, né? O Jorge aqui perguntando sobre os pacientes não Covid. Jorge, vai ter que as pessoas vão ter que voltar à sua atividade regular. Os pacientes têm que voltar a ser assistidos. Esses pacientes estão descompensando. O hospital que estava com a enfermaria vazia há 15 dias atrás, hoje já estava lotada de paciente descompensado. E é importante que se volte o acompanhamento de pacientes que precisam de um acompanhamento contínuo. Não tem jeito. Entendeu? Passando o desespero, as pessoas entendendo a patologia, entendendo o que tem que fazer para evitar e tudo isso, volta a ter que esses pacientes têm que ser assistidos pela multidisciplinarmente, pela fisioterapia, pela nutrição, pela psicologia, pela enfermagem, todos os cuidados. Sim. Não vai ter jeito, porque senão você vai ter outra onda de outras patologias descompensando que não Covid. Não tem Sim. como. Né? E eu diria mais, né, João? O ideal seria que esses pacientes não estivessem sem atendimento. Sim. Porque a minha irmã, por exemplo, ela trabalha no INCA. O INCA está uma loucura. Ou seja, eles continuam atendendo todo mundo, porque tem que atender mesmo, né? Não vai deixar, vai interromper o tratamento do câncer. Não tem jeito. Só que, é claro, eles têm que fazer o atendimento, respeitando todos os protocolos atuais para evitar infecção, né, das pessoas que estão ali transitando. Então, a gente precisa atender essas pessoas. Não só os pacientes oncológicos, que foi o que o Jorge comentou, mas os pacientes cardiopatas também, né? Quantos pacientes que a gente vê, enfim, cronicamente, e que eles desapareceram. Não dá para ser assim. Os meus estão vistos, os meus estão todos na linha. Mas precisa desse acompanhamento. João, a gente tem mais 1 minuto e 20 segundos. Então, deixa um recado final aí para o pessoal, para a gente encerrar. Entender que é uma doença sistêmica que afeta muitos órgãos ao mesmo tempo, de uma forma grave, e que nós vamos precisar de uma avaliação multidisciplinar, focada para fazer a definição de protocolos de volta de treino, de atividade normal para esse pessoal depois. É isso que a gente vai ter que buscar. Beleza. Pessoal, obrigada pela presença de todo mundo. Eu vou tentar salvar a live e colocar lá. Quem quiser fazer contato comigo, com o João, só seguir nossos Instagrams, a gente está lá, tá bom? Beijo para todo mundo, bom final de semana e se cuidem. Tchau, tchau.